reforçar essa questão do minoritário, hoje na sociedade, com a evolução que nós tivemos, na luta pelos direitos, ela é importante, né? Ela não é uma discriminação quando se fala, mas ao mesmo tempo reforça que existem grupos que estão separados da sociedade em geral. É a mesma coisa quando você escuta alguém falando assim, é porque os negros são minoritários. Os negros representam 52% da população brasileira, eles não são minoritários no Brasil, mas são tratados como grupos minoritários. Então o que é minoritário aqui? Notadamente, um espaço para reflexão. Notadamente, estamos juntos em construção. Olá, minha gente! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Notadamente, onde vamos falar hoje com um convidado super especial, hein, Andressa? Topíssimo, já percebi isso totalmente, assim, só nas conversas anteriores. Isso, os bastidores aqui foram interessantes. Gente, antes disso, vou me autodescrever, né? Sou uma pessoa preta, uma mulher, cabelo cacheado, altura dos ombros, com as mechas douradas e alguns cabelos brancos, cabelo à altura do ombro. Tô vestida com um blazer colorido, algumas listras verde, laranja, bege. Tenho colar dourado, à minha frente um copo de água e um microfone e um bloquinho de notas. Muito bom, eu sou a Andressa Toledo. Hoje eu estou vestida de branco e com uma... É crochê, eu acho. É um crochê, mas é uma... Como é que um sobretudozinho? Enfim, uma jaquetazinha de crochê por cima da blusa branca. Estou com uns brinco de coração. Estou com uns colares também. Não é ouro não, tá, gente? Mas é manhadinho assim, mais ou menos. Cabelos, continuo com os meus cabelos pretos, de franja, com algumas mechinhas brancas. Eu gosto de ressaltar isso, gente. Eu não vou pintar por enquanto. No momento estou me sentindo muito bem, assim. Sou magra, sou uma negra parda, dizer com muito orgulho. Estou com uma calça preta e estou aqui hoje muito feliz por receber esse convidado especial, que é o Afif Sarhan. Falei certo? Falou certo, sim, Andressa. Olha, gente, só lembrando, só foi possível a Afif Sarhan estar aqui hoje porque, Andressa, pelo projeto, né, de lei do Paulo Gustavo, né, fomos contempladas pelo município de Aparecida de Goiânia e vai ser importantíssimo. Gente. Total, porque nós vamos hoje falar sobre um assunto muito bacana, assim, que vai, de certa forma, ao encontro muito da nossa temática maior, que é saúde mental, e trazer algo que não se é muito falado, e aí eu vou até jogar para você, porque nós, quando estávamos montando, a gente, vamos colocar os grupos minoritários, né, pegar um termo técnico, mais científico, e aí de cara, o Afif já disse assim, opa, peraí que a gente já tem que falar sobre só um isso. detalhe, assim, né, o convite veio, né, pro Afif, porque o cara é trabalhador aí, sabe, ativista, e fala e se discute isso, e aí a Andressa aponta pra ele que eu quero conversar com você sobre grupos minoritários. Justamente. Mas antes de a gente fazer as perguntas, se apresente pra nós, se autodescreva também. Vamos lá. Primeiro é um prazer imenso, Andressa, Ronildes, pelo convite, estar aqui com vocês, fazer parte desse projeto. Eu acho que é tão importante falar sobre saúde mental em tantos âmbitos, né? Bem, meu nome é Afif Sarhan, eu vou me autodescrever, né? Fazer isso aqui no início. Bem, eu sou branco, tenho 1,80 m, estou usando uma camisa cavada de tricô preta, meu cabelo é castanho escuro, eu tenho uma barba rala, vamos dizer assim, né? Passei a máquina hoje, então tá bem ralinha, com fios brancos já no rosto. Tenho 46 anos de idade, estou errando minha idade. Não cheguei ainda, não, está perto. E eu acho que é isso, né? Que eu estou tendo. Tem um microfone na minha frente aqui de podcast, um copo de água, meu telefone e um livro aqui também, lindo, que é Registrando, da Cíntia Barcelos, que é Demitindo Preconceitos, uma advogada fantástica que fez muita diferença aí na nossa história, nessa luta. Mas é isso. Bem, aí, só complementando, eu sou jornalista há 20 anos, tenho um histórico de correspondente internacional, Oriente Médio, Brasil, a gente pode ir falando isso ao longo do tempo. Sou também um ativista nessa luta
pela igualdade de direitos, principalmente da comunidade LGBTQIA+. Assim como também sou voluntário de um projeto social que chama Amor em Movimento, que foi criado através de um grupo de amigos, sem qualquer tipo de cunho político ou religioso, onde a gente auxilia, né, famílias, mulheres principalmente, mães solos e crianças em comunidades carentes aqui de Goiânia. Ai, que bacana. Então vamos já entrar naquele tema, naquela parte mais polêmica sobre o minoritário, assim. É errado a gente... Como que ressoou? Pois essa palavra, assim, né? Como que ressoou isso pra você, assim? Olha, quando a gente fala, né, sobre essa questão do minoritário, como ela soa para algumas pessoas, né? Eu acho que quando a pessoa está do lado de fora desse grupo, muitos compreendem aquela percepção de quando se fala é um grupo menor, porque são poucas pessoas comparada com a maioria. Uhum. Eu gosto sempre de trazer, quando essa minha reflexão, é muito pelo livro de Kafka, onde ele fala justamente sobre essa questão do menor, né? Porque muitas pessoas podem entender isso de alguma forma como se fosse alguém menor, né? As pessoas compreendem de forma diferente. Uhum. Eu vejo que reforçar essa questão minoritário, hoje na sociedade, com a evolução que nós tivemos, na luta pelos direitos, ela é importante, né? Ela não é uma discriminação quando se fala, mas ao mesmo tempo reforça que existem grupos que estão separados da sociedade em geral. Uhum. É a mesma coisa quando você escuta alguém falando assim, é porque os negros são minoritários. Os negros representam 52% da população brasileira, eles não são minoritários no Brasil, mas são tratados como grupos minoritários. Então o que é minoritário aqui? A gente tem outras questões das mulheres, né, que também muitas vezes são colocadas em grupos minoritários, sendo que elas representam a maioria da população brasileira e do mundo em geral. Então eu acho que tem que ter uma nova reflexão sobre como utilizar esse termo e trazer isso para tentar agregar. Eu acho que a gente tem que falar sobre maioria, sobre ser humano, e dentro desse ser humano, pessoas diferentes, com posições, orientações, reflexões, mas que fazem parte de um grupo só, que é o ser humano. Não é porque eu sou um gay que eu tenho que ser considerado um grupo minoritário. Não, eu sou considerado um brasileiro, um ser humano, e estou no grupo majoritário e tenho os meus direitos, meus direitos devem ser respeitados. Por isso, esse ponto de dor que eu sinto às vezes. E puxando o gay, né? Uhum. Deixa eu puxar esse gay aí, esse sobrenome, de onde, como que foi essa história aí, esse movimento aí? É muito complexo, porque eu vivi, né, eu fui descoberto, vamos dizer, pela família, né, ainda adolescente, passei por todos aqueles processos que grande maioria passa, de ser espancado pela família, né, de sair de casa eu tive sorte por ter amigos na época que me acolheram, aquele desespero. Meu pai faleceu, eu era muito criança ainda, mas teve aquela pressão por ser uma família, principalmente de origem muçulmana. Eu fui criado na religião muçulmana, né, até, vamos dizer, o início da minha vida adulta, quando eu morei no Oriente Médio. Então eu passei por esses processos. Acho que a grande diferença que eu tive com relação a alguns amigos ou pessoas que eu conheci durante esse processo é que eu sempre me aceitei muito bem. Eu nunca tive esse complexo de sofrer, porque eu sou, né? Porque eu tenho esse desejo, porque eu tenho essa orientação. Mas sempre foi uma coisa clara para mim. Eu, na verdade, sempre busquei alguma forma de esconder, mas nunca de negar. Então acho que eu passei por esse processo. Início de faculdade aqui no Brasil foi quando aconteceu, a família descobriu, aconteceu todos esses problemas, e eu tinha duas opções: ou eu ficava no Brasil para sofrer com essa discriminação dentro da minha família e sem saber o que seria da minha vida, e surgiu uma oportunidade, que é uma oportunidade até complexa, de falar o seguinte: não, olha, você vai estudar, você vai lá para o Oriente Médio, porque lá você vai se curar. Né? Lá você vai ser curado, e então você vai viver lá, vai estudar lá. Eu refleti, foi até rápido a minha reflexão. Eu falei assim, gente, se eu ficar aqui, o que vai ser da minha vida? Se eu for para lá, pelo menos tem um objetivo. Eu vou estudar, vou me formar e posso criar uma independência longe disso aqui. Claro, com muito medo. Mas fui para lá e descobri um mundo que era, vamos dizer, tão gay quanto daqui. E talvez até mais em alguns momentos. Tudo é proibido, mas tudo se faz escondido. Como é a hipocrisia do mundo, né? Em todos os locais. E você fez lá o curso superior? Eu fiz curso superior, né? Na verdade, eu tentei uma bolsa no Líbano, mas acabou que a bolsa saiu em Bagdá, no Iraque. Eu tinha uma tia e um primo que moravam lá. Fui para lá, eu não sabia falar nenhuma língua, não sei o português, então eu tive que aprender inglês 6 meses, porque a faculdade era em inglês. Consegui a bolsa ainda do governo Saddam Hussein e fui estudar medicina.
né? Medicina. Que existiam algumas cotas, como a gente tem aqui, cotas para árabes, né? Dentro do governo iraquiano. Então, fui estudar e entrei na faculdade. Já, como eu tinha 2 anos de farmácia aqui, eu tive um aproveitamento de matérias, entrei já no primeiro ano. Só que, obviamente, com aquela consciência de que não existia mundo gay, que não existia nenhum gay lá. Eu morria de medo de alguém descobrir alguma coisa. Então, eu vivia isolado quase durante 1 ano. Depois de 1 ano que eu fui descobrir a maravilhosa oportunidade que existia, outra face que ofereceram, né? Então, foi bem interessante, né? Obviamente, eu era visto como ET dentro do processo ali. Um país estava em embargo. Eu era um cara branco, magro, que tinha essa origem brasileira com libanesa, que usava umas roupas diferentes, mais modernas do que eles estavam acostumados. Mas eu tive muita sorte também. Eu tive amigos que me apoiaram e descobri até mesmo dentro desse processo um amigo que era gay ali no meio, que se escondia. Então, facilitou um pouco a minha aceitação. Não a minha aceitação, mas a segurança de estar ali e não acontecer nada comigo também. Nossa, que bacana. E você concluiu o curso de medicina? Concluí o curso. No ano de 2003, foi o ano da guerra, onde eu conheci o jornalismo e eu apaixonei, e desde então trabalho como jornalista, né? Eu comecei a trabalhar como tradutor para alguns jornalistas ingleses, americanos. Depois, acho que de 3 meses, surgiu uma oportunidade de eu poder escrever também matérias. Com o falecimento de parentes de uma jornalista que voltava para os Estados Unidos, era a ONU, que era uma agência da ONU também, e de repente eu já estava me vendo como jornalista. Quer dizer, eu falo que eu sou jornalista antes de ter formado em jornalismo, e virei correspondente de guerra, mesmo sem ter nenhum tipo de estudo, com o apoio dessa pessoa ali também da ONU, e trabalhei durante 8 meses, voltei para o Brasil e fui chamado novamente para ser correspondente oficial da ONU em Bagdá, onde eu fui e fiquei mais 2 anos lá, e depois disso que eu ganhei um curso de jornalismo internacional no Reino Unido, foi onde eu formei posteriormente. E é interessante, você nos bastidores tinha comentado que hoje o seu foco, o seu trabalho, ele tem voltado muito para a questão da saúde, né, para propagar uma educação mais voltada para a saúde. E é interessante que te ouvindo agora, né, na sua trajetória faz todo sentido. Eu ainda brinco muito, eu falo, eu tenho um histórico de estudos dentro dessa área, não especificamente na saúde mental, até porque durante anos isso era um tabu lá fora, era difícil você encontrar até psicólogos, existia psiquiatra, pra você ter noção, mas terapia era tido como uma coisa absurda, a pessoa vai falar da vida dela para alguém. No mundo árabe isso era muito complexo também, né? Você se expor, você contar a sua intimidade, que é o oposto que a gente tem aqui, que é onde você tem toda a liberdade para contar o que você precisa, né? Sem medo. Então essa ligação dentro hoje da empresa, né, que eu tenho com a minha sobrinha, a gente nichou essa empresa justamente por essa razão, por essa experiência com saúde, e voltar para a comunicação, né, como a importância de você levar a informação para todo mundo, seja ela em como escovar os dentes, até seja com a questão da saúde mental, da importância de se fazer terapia. E eu gosto sempre de trazer a importância da terapia na minha vida e como ela fez um papel fundamental em grandes mudanças, né? Eu passei por vários problemas, claro, né? Ninguém é perfeito, mas eu acho que eu consegui, através dessa busca pela saúde mental, me conhecer melhor, entender e até mesmo refletir sobre esses momentos difíceis que eu passei, né? Viver uma guerra não é fácil, né? Então, acho que ajudou bastante. Marisa Hort tem um vídeo que eu amo na internet, que eu sempre mando para meus amigos, que fala o seguinte: quando você tiver um dinheirinho sobrando, não fica pensando em gastar ele com viajar, não. Gaste com terapia, depois você viaja. O olhar vai completamente diferente. Você aproveita a viagem. Aproveita a viagem, vê mais. Você vê o mundo brilhar. Nossa, que bacana. E uma pergunta, assim, você acredita que esse ser gay, né, assumir isso, fez um diferencial para você na questão da sua saúde mental? Completamente, completamente. Isso me trouxe segurança, isso me trouxe amadurecimento e, de alguma forma, eu me sinto como, entre aspas, um exemplo a ser seguido por outras pessoas. Só um adendo, eu ia até perguntar algo disso, porque como que é conviver, né, com esse grupo, né, você trabalha em projetos sociais, sim, né, onde você identifica ali muitas situações ou fatores de adolescentes ou, né, pessoas que estão naquele início daquilo que você passou. É algo disso, assim, de você perceber isso dessa questão da aceitação, de não
levar trazer essa problemática da família pra você de não aceitação? Como que é esse movimento comparando aquilo que você viveu? Olha, eu acho que a partir do momento que você aceita quem você é mais fácil para você enfrentar e até ajudar outras pessoas. Nessas ações sociais, acontece muito dessas amigas que são voluntárias comigo, de verem situações nessas comunidades carentes. Porque as comunidades carentes é muito difícil você viver esse momento. A mentalidade dessas pessoas é muito atrasada ainda, porque não existe uma educação, eles não foram educados para isso. Então aconteceu recentemente 2 casos, né, de essas voluntárias entrarem em contato comigo, pedirem para me falar com essas mães. Por quê? Porque essas mães me respeitam, independente da minha sexualidade, pelo trabalho que eu desempenhei dentro do social. E foi um prazer imenso explicar para elas, e eu tenho uma coisa que eu falo sempre, que eu falo é o seguinte: eu vou te falar uma coisa antes de a gente começar a conversar, que é o seguinte, lembre que a dor que você causar para o seu filho é uma dor que vai voltar para você depois. Quando aconteceu o problema, que na verdade eu voltei, até então minha família achou que eu tinha curado, até queria me casar lá. Quando eu voltei, eu continuava mentindo, vamos dizer assim. Eu vivia a minha vida, mas eu não falava abertamente. Até que um dia eu me cansei de negar, de mentir, de contar histórias. Aonde você vai? Eu vou numa festa, sendo que eu tava com meu namorado, alguma coisa desse sentido. Eu sempre falava assim, que para você enfrentar uma situação dessa, eu precisava de uma segurança de alguém que eu amasse. Foi quando eu conheci meu companheiro. Então, acho que 1 mês e meio depois que eu conheci ele, a gente se apaixonou muito e eu resolvi assumir para a família. Foi minha mãe chorando e tudo mais, aquela coisa toda, mas teve algumas situações muito importantes que aconteceram. Primeiro, minha mãe com choro, eu falei assim, chora, sofra, mas esse é um problema da senhora, não é meu. Eu não quero mais ser infeliz. E a minha felicidade estava muito voltada na questão de eu não poder ser quem eu era, porque eu tinha que manter um padrão para a família. Desagradar os pais. Foram escândalos, foram fatos, tudo de novo, né? Remeteu lá, né, em 98 quando aconteceu, voltou novamente em 2006. Só que o meu irmão, que tinha me batido e me espancado quando descobriu lá atrás, a única coisa que ele fez foi chorar e me pedir perdão. Isso foi libertador. O meu tio, que sempre foi considerado, esposo de uma tia minha, que era considerado aquele homem da roça, aquele homem que discriminava, que falava e tudo mais, ele falou para minha mãe a seguinte frase: não perca o seu filho, o Afife te ama, ele é um bom menino. Então foram coisas que aconteceram na minha vida que me deram uma segurança ainda maior que eu estava fazendo aquilo certo. E naquele momento eu falei assim, não tem volta, né? A gente não volta no que a gente, na busca da felicidade. Então eu acho que isso foi uma coisa que me fomentou. E essa coragem de assumir, de pôr no meu perfil, eu beijando meu marido, eu abraçado com ele, eu passeando com ele, mostrando uma vida feliz, que ela é possível. Sim. Isso faz com que várias pessoas me procurem e falem, como você consegue? Como eu consigo fazer isso? Como que eu falo com a minha família? Então acaba que isso se torna um caminho para elas. Mas cada caso é um caso, né? A gente tem que pensar. Só que estar ali e me manter firme nisso, quando alguém vira e fala assim, nossa, mas você precisava colocar, não, você está se expondo. Não estou me expondo. Eu estou vivendo a minha vida. Se isso te incomoda, procura uma terapia. Eu estou terapeutizado. Eu estou feliz. Então é assim que eu tento sempre levar essa informação e tem funcionado até hoje. Então, é interessante, me parece, assim, chega pra mim, não sei se é isso, que existe um antes e um depois. Antes, você só percebeu que havia sofrimento depois que você ultrapassou isso. Depois que você literalmente atravessou e se aceitou. Né? Assim, porque tem uma questão também desse enlutamento do que a sociedade prescreve para você ou da família, do que tem que ser, né? Ou seja, é a apropriação de você mesmo, né? Então, assim, é isso mesmo? Seria como se fosse assim, agora eu percebo que antes realmente a minha saúde mental não era tão boa, agora eu vejo que é diferente. A grande diferença, eu acho que é quando eu não me colocava em primeiro lugar. A minha preocupação sempre era a família, o que vão falar, o que as pessoas vão comentar, o que a minha mãe vai sofrer, o que fulano vai falar. Então você está mais preocupado com os outros. E eu não identificava que isso era uma saúde mental falha, né? Era lindo ali eu estar falando, saindo com os amigos, curtindo tudo mais, mas quando eu voltava para casa, onde você estava? Estava com a namorada. Então você mentia. Eu acho que a mentira, ocultar no meu caso, era o que me machucava e eu não identificava. Então a quebra do ciclo foi quando eu deixei de mentir. Eu deixei de mentir para ser quem eu era e parar de mentir para fazer outras pessoas felizes, né? E que no final das contas estava um pouco se lixando comigo. Então assim, amar a gente ama,
mas a gente ama quando a gente quer a felicidade do outro. E eu passei por isso, eu acho que foi onde eu entendi que a minha saúde começou a melhorar. Só que depois dessa quebra, aos meus 26, 25, acho que eu estava com 25 anos já, ele teve outra quebra depois também. Que foi, primeiro eu quebrei, eu assumi, mas ao mesmo tempo eu ficava querendo, em alguns momentos, atender a expectativa de outras pessoas, né? Do que pode ou não pode fazer a partir daquele momento. Então eu acho que tem várias quebras ao longo desse processo. Mas eu acho que perder o medo de falar a verdade foi o que me salvou na maioria dos momentos. Encarar o problema, né? Ver de frente e falar, não, eu tenho que resolver isso aqui. E quem tem que resolver sou eu. Eu vejo muitas pessoas, até hoje eu tenho amigos que estão dentro do armário. Né? E muitos mais velhos que estão dentro do armário, que já tentaram se separar de suas esposas e voltaram de novo para o armário, por pressão familiar. Gente mais de 50 anos de idade. Eu olho aquilo e eu fico muita pena, porque eu vejo que a pessoa tem oportunidade, mas ela prefere manter-se dentro de uma bolha que ela acredita que lá fora ninguém está vendo. Só enquanto que todo mundo está falando mal, todo mundo está comentando, todo mundo está criticando. E o povo ainda fala até pior, né? Fala assim, lá, o outro é viado, mas fazendo de conta que não é. Entendeu? Então, quer dizer, se você for o que é, a pessoa vai te respeitar mais. Hoje eu vejo, dentro da minha família, com tudo que aconteceu, eu me vejo o homem mais forte da minha família. Porque eu tive coragem, dentro das histórias que eu sei, dentro da minha família, que foi o único que teve coragem de assumir quem era. Agora você tocou num ponto assim que eu acho que é importante a gente trazer até para o nosso público também, assim, para refletir sobre, porque você falou do homem, né, do gênero. As pessoas têm fazem muita confusão a respeito do que é o gênero e identidade de gênero. Acho que é importante você, como é que foi para você, assim, para compreender se você estudou, se você estudou, isso fez diferença, não fez? Como é que foi, assim? Eu acho que a educação, ela muda o mundo, né? Eu acho que qualquer conteúdo educativo que você absorve ao longo da sua vida, ela é importante. Eu me lembro, aos meus 11, 12 anos de idade, indo com a minha irmã para o Sesc. E ela ia fazer natação e eu ia para a biblioteca. E lá eu pegava livros que falavam sobre sexualidade. Livros bem simples na época, onde eu entendia muitas das questões que não era falada dentro de casa, até mesmo para me entender como corpo. Uma coisa que eu nunca tive, ou que eu nunca aceitei, que eu nunca vou aceitar na minha vida, é que alguém questione se eu sou homem ou não. Eu sou homem. Eu sou homem. Por quê? Porque quando você nasce, visualmente falando, existem dois formatos básicos, que é ser homem ou ser mulher. E isso é olhado pela genitália daquela pessoa. A partir daquele momento que você se descobre como identidade, isso é outro processo. Isso não deixa de eu ser homem. Né? Eu continuo tendo meu órgão sexual, eu continuo sendo homem porque isso é o que eu sou, está registrado, mas eu tenho uma identidade que não é hétero. Então eu acho que a grande questão é, a nossa sociedade ainda vive um mundo onde tudo que é fora do padrão, ela é considerada estranha. Mas na verdade o estranho é normal. Quem não aceita o estranho que está sendo estranho hoje no nosso mundo. Então a gente precisa inverter esse valor. E é onde eu caio muito naquela questão que a gente falou lá atrás do minoritário. Porque isso acaba segregando em muitos momentos. Né? Eu acho que a gente teve muitos auges, década de 80 no Brasil, acho que foi um auge onde a gente... pós-ditadura, onde o Brasil precisava dar um grito, e onde a gente via novelas, ouvíamos programas de televisão que falavam abertamente sobre sexualidade de uma forma interessantíssima, que hoje se você resgata para colocar numa rede social que você não vê em uma novela moderna hoje, no filme moderno que você tem. Nós temos falas, eu gosto de trazer uma fala de Tieta, né, Beth Faria falando sobre uma mulher que era uma transexual naquele momento. Por que ela era diferente? Na década de 80, a gente tem uma novela, uma Vale Tudo, onde você criticava a sexualidade e onde você tinha personagens que faziam críticas dentro de uma novela que passava dentro da Casa da Família Brasileira. Hoje tudo é cuidadoso. Então eu vejo que a gente está voltando na rodinha. Tem uma coisa muito interessante que eu escutei uma vez, que é tipo, a sociedade ela atinge altos picos, onde ela consegue trazer muita informação e refletir sobre as necessidades que ela tem, e de repente ela tem medo daquilo, então ela volta para uma bolha, aí você tem que fazer todo um processo novamente para você subir aquela onda novamente. É como se o medo encolhesse as pessoas, a mentalidade das pessoas. E isso até politicamente, porque muitas pessoas usam o político
né, a atuação política para poder fazer as pessoas terem medo, né? É igual aquela coisa, porque se meu filho andar com gay, ele vai virar gay. Você assistiu o filme ou a novela tal, vendo... Você vai virar, né? Então, virar, ninguém vira nada. Então, e aí? A pessoa nasce assim. Como que é que você se descobriu e falou assim, que momento que foi? Foi vendo algo ou foi... O que foi? Não, foi simplesmente, eu me lembro com... A terapia trouxe várias coisas, mas lá com 4, 5 anos de idade, eu olhando e eu sentindo algo diferente por um homem. Que seja pro meu tio, pelo meu pai, ter uma curiosidade de sentir um cheiro, de ver uma coisa diferente. Eu me sentia já alguma coisa ali. Então, quando eu remeto ali atrás, eu vejo várias situações. Por exemplo, a minha primeira relação sexual, não uma relação, vamos dizer, completa, mas um contato físico, eu tinha acho que uns 12 anos de idade, e eu busquei aquilo, eu brincava com as crianças ali desde os 9, né? Vamos brincar de relar, vamos ser o que, um monte de menino do prédio, brincando. Tem um amigo meu dessa época, a gente ainda comenta sobre isso. Todas as crianças brincavam, nem todos viraram gay. Entre aspas, né? Viraram. Eu lembro que um cara que era um consertador de elevador, ele foi pedófilo comigo. Entendeu? Só que pra mim aquilo não era um abuso, porque eu quis e eu tava interessado e era uma oportunidade de experimentar alguma coisa. Então assim, eu nasci assim, eu sempre senti assim. Por isso que eu te falo que pra mim nunca foi um problema. Alguns poderiam dizer assim, você se tornou gay porque você foi abusado. Isso, mas eu não fui abusado, eu que abusei dele. Olha só. Eu que abusei mesmo, foi sua. E na verdade não teve uma penetração, não teve uma coisa assim. Mas foi aquele contato que depois eu queria toda hora, assim. Eu ficava louco quando estragava o elevador, porque eu queria encontrar com o cara de novo. Entendeu? Então, quando as pessoas falam, eu falo, gente, eu tenho... eu posso dizer com toda segurança que a pessoa nasce assim. Eu senti, né? Parece que tem algo de explicar. Por que isso foi pelo homem e não foi por uma mulher? Não sei, só senti, gente, né? o famoso que as pessoas falam, a criança viada. Quantas vezes, né, falaram sobre isso ao longo dos anos? Criança viada, desde pequena, ela já, ele desmunheca, ele tem alguma coisa. Gente, são, nem todos, claro, mas assim, são pequenos detalhes. Minha mãe, hoje ela conversa, a gente tem uma outra relação maravilhosa, mas assim, ela sabe que ela sempre soube, desde criança, que eu era, entre aspas, diferente dos padrões normais, entendeu? Então, isso é muito... Acho que no meu caso foi bom, porque eu nunca tive medo de experimentar, de saber ou de conhecer aquilo. E sempre me formei, igual eu estava falando. Eu era uma criança de 12 anos, 11, que eu ia para a biblioteca para poder ler e entender como é que era o corpo humano. Sim. Nem todo mundo tem essa capacidade. E a gente vive numa sociedade onde o gay, o homem gay, que ele não é afeminado, ele é muito mais aceito. Então, aí a gente pela própria comunidade LGBT. Pois é, então, aí a gente vai entrar na questão de gênero. Sim. Porque aí a gente vai pensar na nossa... Como é que é a estrutura da nossa sociedade? É machista. Machista. Né? Então, inclusive, até o homem... Será que aí vem os questionamentos, né? Porque recentemente teve um suplente de vereador, não sei em qual estado, que foi assassinado e era travesti, uma coisa assim. Sim, né? Sim, tem uns suplentes. E aí eu lembro que eu estava em algum lugar, eu fiz um comentário. Porque isso aqui é preconceito. Então vamos para a causa? A causa disso aí é machismo. É uma reflexão, assim, pessoal e baseada também, assim, em vários estudos que hoje eu tenho me debruçado mais sobre essa questão, assim, do dispositivo dos gêneros, né? E aí a pergunta que eu faço, nessa hora, será que não seria justamente porque o gay, ele apresenta todos esses trejeitos afeminados e justamente por sermos uma sociedade machista onde a mulher muitas vezes é vista como inferior, então naquele momento não é isso que gatilha, no sentido, assim... muito mulher. Mas é o que eu te falo. As pessoas, elas esquecem de toda a luta histórica que há em todas as lutas em que vivemos. O olhar para um menino afeminado é como se aquele gay que está tentando se manter ou se controlar, olha para aquele e fala, não, ele está muito solto, ele vai me queimar. Eu já estudei isso dentro da comunidade, de falar assim, não, eu não gosto de bicho afeminado porque assim, eles queimam a gente. Então, você queimar em quê? Eles?
Hã? Denuncia? Denuncia, Então você existe andar com mais. aquelas pessoas, você tem um grupinho de amigos, aí você tem 1 ou 2 amigos ali afeminados, você vai pra um bar, aí todo mundo vai olhar e falar, esse povo aí é gay, entendeu? Não vai falar que aquele é gay, vai colocar todo mundo na mesma panela. Tá, mas a pessoa é do jeito que ela é. Isso é uma coisa natural das pessoas. Eu talvez pudesse ser assim, mas eu fui moldado por uma sociedade, porque eu fui obrigado, por exemplo, a viver em países árabes onde jamais eu poderia deixar alguém perceber. Eu acho que eu era mais afeminado quando jovem do que eu sou hoje. Hoje é imperceptível muitas vezes. E eu acho que esse machismo vai até mais longe, vem entre as próprias mulheres. Né? Quando ela vira e fala o seguinte, eu tenho o meu melhor amigo, ele é gay. Né? Ela já se posiciona, o melhor amigo dela é um homem gay. Né? Então, eu acho que tem que posicionar. Outra questão é quando você... dentro dessa própria comunidade, você não quer ter contato com essas pessoas. Acaba que você escolhe os seus grupos. Quando você sai, para quem está habituado a estar em comunidades assim, bares ou restaurantes, quando você chega, você identifica os grupinhos. Esse aqui é o dos machões, esse aqui é o dos viadinhos, esse aqui é não sei o quê. As pessoas denominam isso já. Né? Eu lembro frequentando boate com 18 anos de idade, 7 para 18 anos de idade. Gente, eu conversava com travestis que estavam na boate, eles eram super legais e brincava e conversava. Hoje as pessoas têm medo de estar ao lado de uma travesti. É isso que me incomoda, é como se a sociedade tivesse se aberto um pouco e de repente ela fechou novamente. Isso é perigoso, isso é muito perigoso, porque isso ela acaba atingindo algo que vai além até da nossa orientação, que é a democracia, é o direito de todo mundo ser o que ele é. E eu acho que isso é muito além disso, não só dessa questão da mulher. Eu acho que o machismo também, a mulher em geral ela é machista. É aquela velha história, fala assim, não, porque quando a mulher trai é errado, quando o homem trai é porque ele é homem. A gente ainda escuta isso. Demais, né? A mulher era taxada, fala mal, o homem ele é o gostoso, ele é o garanhão. Eu já tive histórias que eu escutava o seguinte, não, o cara não é gay não, ele só come. Ele pode pegar o cara, mas se ele tá sendo ativo na parada, então na verdade ele tá... Ainda é o macho. É o macho, entendeu? Então e tudo isso afeta. Então eu acho que o que nós precisamos hoje, eu sou muito anti-datas. Eu respeito as datas, como várias datas que nós temos, só que o meu sonho é que um dia a gente não precise de mais data. É igual a questão da mulher, da violência contra a mulher. A gente tem que pegar e lembrar isso ainda, que violentar uma mulher é crime, que é errado, que ela não é um objeto, que bater num gay, no LGBT na rua é crime, que você chamar uma pessoa por nomes que não seja dentro daquele processo é racismo, né? A cor tem que ser respeitada. Ontem eu estava com a minha mãe, uma coisa interessante, a gente sentada assim, minha mãe falando sobre alguma coisa, as amigas reclamando que era feriado por causa do Dia da Consciência Negra. E ela virou e falou assim, gente, que absurdo vocês estão falando, a gente escravizou eles, a gente tratou eles igual animais. Assim, eu tenho uma família muito consciente, eu sou muito feliz, eu tenho sorte, talvez isso me ajude. Então escutar a minha mãe, com 78 anos de idade, virar e defender uma luta antirracista, para mim é prazeroso, isso me faz mais... sentir obrigação de continuar lutando e defendendo que a gente tenha mais igualdade, vamos dizer, menos preconceito e mais respeito, e que a gente chegue num mundo onde não existe um minoritário, mas existe a sociedade como um todo. Que Maravilha, gente. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do Afif, vamos deixar suas redes. Então, para quem quiser me acompanhar, é facinho, é só ir lá no Instagram, @falafif, o Afif é AFF, facinho. E lá vocês vão ter várias informações e deixar também do nosso projeto social, para quem quiser conhecer, que é Projeto Amor em Movimento, tá lá no Instagram também. E mais uma vez agradecer essa oportunidade linda de falar sobre um tema tão importante com vocês. Que bom. E obrigada por você ser essa referência. Que bom que nós temos pessoas que nos educam. Acho que é importante isso. Nos assim. instigam, né? Coloca as pessoas para pensar. Incomoda? Isso! Eu gosto de incomodar. Isso, gosto de incomodar, isso mesmo. Porque aí coloca para pensar e falar que é isso, né?
De onde que é que essa pessoa tá vendo Interessante. isso? Tem gente que fala que isso é o que está atrapalhando e prejudicando a saúde mental das pessoas atualmente, sabe? Assim, tanto que fica enclausurada na sua bolha e querem, tipo, viver ou continuar vivendo o que recebeu, não estão ligadas no tempo, no aqui e agora, no que está acontecendo, para essa escuta ativa para o outro também, né? Então, assim... E pra você mesmo, pra si mesmo, né? Por que eu tenho tanta raiva disso? Por que isso me indigna? Sabe? Por que isso me causa? Eu acho me que o provoca medo de tanto? furar a bolha dessas pessoas é muito grande, porque elas têm medo de encarar a verdade. E a verdade, às vezes, ela dá trabalho. Então é mais fácil você viver dentro de um mundinho onde ele não é trabalhoso e criar seus filhos assim, do que você enfrentar a verdade do mundo. Sim, se implicar de alguma forma com isso, né? Você vai realmente precisar ter muito trabalho, né? Isso. Então tá, grande coisa demais. Teremos outros momentos, outros Com espaços, certeza. mas por enquanto vocês podem acompanhar no Lafif ali, porque ele vai trazer inúmeras informações a respeito desse tema, né? E acompanha a gente também. Acompanha a gente também. Já segue aí, tanto no canal do YouTube, quanto aqui no Spotify, em outras mídias também que a gente vai Nos nossos disponibilizar. instas. Né? Nos Instagrams, é verdade, os nossos Instagrams, tanto Também. da Ronews vai estar aí embaixo para vocês. É isso? Isso. Notadamente, segue para o próximo episódio. A gente convida vocês a acompanhar a gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.